O Natal é uma data que tem a magia da surpresa. As crianças ficam ansiosas para saber o que vão ganhar do Papai Noel. Os pais ficam ali, babando nas carinhas de surpresa dos filhos. Quem é do cobertor com sofá fica esperando ansioso para saber as novidades do cinema. Tem aqueles que querem ser surpreendidos por uma ligação ou uma mensagem. E tem também a maior de todas as surpresas, o presente do amigo secreto. A gente nunca sabe o que vai ganhar. Mas tem Natal que surpreende ainda mais. E a história de hoje é sobre isso. Então, chega mais, que o clima é natalino, vai dar ruim. E no final, o final é uma surpresa. Antes de começar, recadinho das empresas que apoiam o podcast História de Imigrante. Tem interesse em morar em Portugal? Como funcionam os vistos, o processo de legalização, de cidadania, nacionalidade? Ou está só precisando de uma certidão, um documento em Portugal, ou ao contrário, mora em Portugal e precisa do documento no Brasil? A empresa de advocacia internacional Kertz faz todos esses serviços para você. Não só para os trâmites em Portugal, como também na Alemanha, na Áustria, na Polônia e na Hungria. A gente recebe tantas mensagens de brasileiros descendentes desses países, eu nem sabia que tinha tantos brasileiros assim. Descendentes de alemão, de polonês, de húngaro, enfim, bacana saber isso. E outra empresa parceira aqui do podcast é a Gromboni Assessoria. A Gromboni faz a mesma coisa, só que na Itália. Então, casou com italiano, tem filho com italiano, tudo que você precisa saber que tem a ver com a Itália, a Gromboni faz. O link para entrar em contato com as duas empresas, diretamente com eles, está na descrição desse episódio. E agora, eu quero pedir uma coisinha para vocês. O podcast História de Imigrante está concorrendo ao prêmio de melhor podcast feito no exterior por brasileiros. O prêmio chama Estrela do Atlântico. E qual que é o pedido, então, que eu quero fazer para vocês? Votar na gente. É assim, não precisa fazer um cadastro, nem nada disso. Na hora que abre o link, só pede a data de nascimento e pronto, já redireciona, e aí tem lá as categorias, é só achar a categoria podcast e vocês vão ver minha cara lá e votar. Posso contar com o voto de vocês? Faz o seguinte, quem votar, escreve no comentário para mim que votou. Pode ser? Então, agora segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Meire. Meire cresceu num bairro de uma cidade grande do Brasil. Sabe aquela coisa de bairro? Todo mundo conhece todo mundo, os vizinhos, o dono da padaria, a tia da farmácia, a cabeleireira é a mesma da vida inteira e da família inteira. Então Meire cresceu num lugar desses. Ela estudou, fez ali uma faculdade de, vamos colocar aqui, fisioterapia. Fez ali a faculdade de fisioterapia, abriu o consultório dela lá no bairro, casou e ficou ela, o marido, morando na casa da mãe dela. Beleza. Depois de 16 anos de casada, já com 2 filhos grandes, Meire resolve se separar. Foi um divórcio ok, tranquilo. Na real, a vida dela inteira era bem tranquila. A Meire fez um caminho que muita gente faz. Estudou, casou, teve filhos e quando o casamento já não estava aquelas coisas, ela separou. Quando a Meire separou, ela se abriu ali novamente para o mundo das paqueras. Sai com um, com outro, mas era tudo, saca? Tipo, sei lá, não estava rolando? Até que a Meire se apaixonou por um vizinho. Eu vou chamar esse vizinho aqui de Tony. Quem era Tony? Tony e Meire eram amigos desde quando ele era criança. Tony era filho da cabeleireira do bairro e também trabalhava no salão da mãe. Esse salão ficava em frente à casa da mãe da Meire, então quero dizer, era só atravessar a rua e Tony estava lá. Aí depois de separada, a Meire fez uma festa de aniversário, Tony foi e acabou rolando ali um interesse maior que a amizade e os dois ficaram. Tem um detalhe que eu acho que vale falar aqui. O Tony tinha 20 anos e a Meire 37. E foi assim, Meire e Tony saíam para fazer programinhas juntos de fim de semana,
Saíam para comer, de vez em quando rolava um motelzinho, as famílias se conheciam há anos, então ela estava de bem com a vida. Já tinha aí 1 ano e meio que Mary estava separada, quando começou esse romance com o vizinho. Mary estava numa vibe de ter alguém, de casar de novo e mais. Ela queria mais um filho. Ela sonhava com esse bebê. Os planos dela eram encontrar uma pessoa bacana e refazer a vida em todos os sentidos, inclusive ser mãe novamente. Beleza, o namoro foi seguindo, depois de 2 anos e meio juntos, Mary e Tony resolvem morar juntos. Os filhos dela continuaram na casa da mãe dela e Mary e Tony alugaram um sobrado para eles, também ali no bairro. A Mary mobiliou, mandou fazer móveis sob medida, deixou tudo arrumadinho e estava tudo encaminhando assim do jeito que ela queria. Aí Tony, além de trabalhar como cabeleireiro do salão da mãe dele, ele começou a ajudar a Mary no consultório. E que ajuda foi essa? Tony foi ali aos poucos se tornando o responsável pelas finanças da Mary. Todo o dinheiro que Mary ganhava no consultório ia para a conta de Tony. E era ele que fazia os pagamentos das contas tanto do consultório quanto da casa deles. Tava tudo tão gostoso, tão legal, que Mary deu até um carro pro Tony. Ele era carinhoso, cuidava de mim, fazia companhia, organizava as coisas. Ele era meu gerente no consultório também. Mary estava apaixonada, essa é a palavra, apaixonada. Queria gritar pro mundo que estava feliz, que agora tinha encontrado a pessoa certa. Isso que eles começaram a morar junto foi em setembro. Quando chegou em dezembro, eles foram combinar o Natal. Passar onde, com quem, essas coisas. O combinado era jantar com a família do Tony no dia 24 e dia 25 a festa era na casa da mãe da Mary. Nada de demais. Em muita casa é assim, né? Um dia com a família de um, o outro dia com a família do outro. Fala aí pra mim, como é que é na casa de vocês? Como é que vocês se dividem aí pro Natal? Aqui em casa é só a gente, não tem família perto. A gente só divide as ligações. Tadeu ligando pro Brasil uma hora, eu ligando outra hora e assim vai. Liga dia 24, liga dia 25, cada hora um. Dá um aperto no coração de ver a família reunida e a gente longe. Dá uma vontade de pegar um avião e só ir. Mas não dá. Aí a gente faz o que dá. Liga para todo mundo. Beleza. Aí aqui na família da Mary e do Tony, o arranjo era esse. Dia 24 ia ter o jantar com a família do Tony. E dia 25 com a família da Mary. Tudo lindo, família reunida, muito amor. Ou não. As coisas começam a desandar um dia antes. No dia 23 de dezembro, a Mary fez uma festa na casa dela para as funcionárias do consultório. Uma confraternização de fim de ano. E durante essa festa, o telefone do Tony toca e ela vê ele colocando a senha para atender a ligação e memoriza a senha na cabeça dela. O casal não compartilhava as senhas, era cada um na sua. Beleza. Mary viu o Tony colocando a senha e guardou ali na cabeça. Quando chegou de madrugada, ele já tinha dormido, Mary levantou e foi lá mexer no celular. O celular do Tony estava na cabeceira, ao lado da onde ele estava dormindo, da cama deles. Ela foi devagar, desconectou ali da tomada e saiu de perto. Mas para que tudo isso? O que Mary queria saber? Para que fuçar no celular do parceiro? Por quê? Porque ela queria saber como estavam as finanças dela. Ela queria checar como que o dinheiro dela estava sendo gasto. Era ele que administrava tudo, certo? Então ela queria ver a movimentação bancária e essas coisas. Só que quando ela colocou lá a senha, a tela desbloqueou e apareceu uma mensagem. A mensagem era assim: quanto custa seus serviços? Quanto custa seus serviços? Não era serviços de contabilidade ou de cabeleireiro ou qualquer coisa assim. A mensagem estava falando de serviços sexuais. Tem uma coisa aqui. O Tony não tinha recebido essa mensagem. Ele tinha mandado para uma pessoa. Sei lá, eu pensaria numa garota de programa, talvez. Mas mais uma vez não. A mensagem era para um garoto.
de programa. Garoto. Aliás, garotos. Mary falou assim: Não era uma, nem duas, nem três. Eram muitas, muitas mensagens com muitos homens. O mundo da Mary desabou. E a vida a dois, que tinha acabado de começar, e o apartamento que ela tinha acabado de mobiliar, tinha só 3 meses que eles estavam morando juntos. E o bebê que ela tanto queria, era também um plano dele. Como é que eu vou ter bebê com um cara gay? Ela estava em choque. Mary nem dormiu. Por volta das 6 da manhã, ela estava acordada quando o Tony levantou e foi se arrumar para trabalhar. Véspera de Natal, né? Salão bomba, ele tomou banho, tomou café da manhã. E quando Mary falou das mensagens, ele disse: eu tenho que trabalhar, depois a gente fala sobre isso, e saiu apressado. Mary ficou lá. E agora? Que belo presente de Natal. O que Mary fez? Foi beber. Isso era dia 24 de dezembro, às 7 horas da manhã. Mary foi numa conveniência, comprou um monte de cerveja e começou a beber. Começou a encher a cara. Quem vê de fora ia pensar: vixe, essa aí tá começando o Natal bem. Mas não era bem isso. Mary bebeu 1, 2, 3, 4. Mary bebeu sei lá quantas cervejas ali sentada no posto de gasolina, olhando o movimento na frente da conveniência. Deu 8 horas da manhã e ela tinha que fazer cabelo, unha, ela tinha horário marcado e onde? No salão da mãe do Tony, onde o Tony também trabalhava de cabeleireiro. Mary foi, engoliu ali aquele mix de sentimento e foi dar um jeito no visual. Chegou lá e não comentou nada, não falou com ninguém. Sentou e pediu uma cerveja. Mais uma. No salão tinha frigobar com bebidas para os clientes. Eu acho que a Mary saiu de lá trançando as pernas, porque só ali no salão ela bebeu mais umas 8 latinhas. Ela saiu do salão e resolveu ir para o shopping, comprar um vestido vermelho para o Natal. Eu fiquei só imaginando aqui. Shopping, 24 de dezembro, lotado, né? Empurra, empurra, tromba em um, tromba em outro. Agora imagina a Mary nesse cenário, bêbada, desconcertada. Pois chegando no shopping, ela resolveu que tinha que contar para alguém, senão ela ia explodir. Ela tinha que compartilhar aquela informação com alguém. Difícil, né? Mas ela tinha que colocar para fora. Meu marido é gay. E para quem Mary foi ligar? Pro ex-marido. Ela estava lá no shopping e ligou pro ex para contar que o atual era gay. E aproveitou e já ligou para um ex-namorado também e contou a história toda. Tanto o ex-marido quanto o ex-namorado disseram a mesma coisa. Tava na cara. Tava na cara. Tava na cara dos outros, porque na cara dela não tava, não. Mais ou menos porque antes da Mary começar a namorar o Tony, ela desconfiava sim de alguma coisa. Chegou até a perguntar para ele uma vez: Tony, você é gay? Mas ele respondeu que seria mais fácil se ele fosse. Ela nunca entendeu essa resposta e também nem quis saber, porque antes dela ele sempre estava com as meninas, sempre estava de beijo para cá, beijo para lá. Então o máximo que ela pensou foi: nada a ver. Mary comprou o vestido vermelho e foi para casa. Chegou em casa, o que ela fez? Picotou o cabelo. O cabelo dela. Pegou a tesoura e foi cortando. Não era um corte assim para mudar o visual, não, até porque ela tinha acabado de sair do salão. Era um corte que eu nem sei explicar. Ela me falou assim: Eu tava transtornada, enlouqueci e comecei a picotar tudo. Nisso, o Tony chegou em casa e rolou uma treta ali entre eles. Vai ter Natal? Não vai ter Natal? Vamos contar para a família? Vai ter anúncio oficial? O que nós vamos fazer? Uma coisa aqui, a noite de Natal ia ser na casa da Mary. Todo mundo ia para lá comemorar o primeiro ano do Natal na casa nova. O combinado era cada um levar um prato e Mary assar o peru. Que peru o quê? Mary não tinha cabeça para pensar no peru. Durante a briga dos dois, o maior medo do Tony era as pessoas saberem. Olha que coisa, ele não tinha problema com o fato dele ser gay. Ele sabia que ele era, tanto que ele procurava por homens. Mas o problema dele era os outros saberem, a família. Olha o que o preconceito faz. Bom, aí depois da discussão, eles resolveram que ia contar para a mãe do Tony. Resolveram não. Mary resolveu e Tony aceitou. Eles foram lá na casa da sogra, pegaram a mulher para dar uma volta de carro e pararam no estacionamento de uma farmácia.
Aí, quando Mary parou o carro, Tony já falou. Mãe, preciso te contar uma coisa. Eu sou gay. A mãe, gente... Mãe é mãe, né? Sabe tudo. Até as que fingem que não sabem. A mãe disse. Eu sempre soube. E ficou tudo bem? Aparentemente, sim. Rolou a festa de Natal lá na casa da Mary, sem peru. A família do Tony foi como era combinado, os filhos da Mary também, mas estava climão. Todo mundo viu que tinha alguma coisa rolando ali, mas ninguém comentou nada. Quando os convidados foram embora, o bicho pegou de novo. Rolou uma briga super violenta. O Tony chegou a quebrar uma porta da casa. Não agrediu a Mary, nada não. Mas no impulso ali da raiva, aconteceu isso aí. Porque Tony falava que ia embora e a Mary pedia para ele ficar. No dia seguinte, dia 25, o almoço era na casa da mãe da Mary. O Tony não foi. Ele não queria que a família da Mary soubesse, ou não queria estar lá quando todo mundo ficasse sabendo, porque a Mary contou. Não saiu gritando, não, mas falou ali para a irmã dela. Chegou o Réveillon e a Mary foi com a família dela para a praia. Era uma viagem que também já estava planejada e Tony não quis ir. Na real, o que acontece a partir daqui é que a Mary ainda tentou fazer a coisa dar certo. Ela não queria desistir do relacionamento dos dois. Ela estava disposta a ficar com Tony, apesar de tudo. Mas foi ele que não quis mais. Tony se mudou. Mary ficou mal, teve depressão e até gravidez psicológica. Era o sonho dela, né, ser mãe de novo. Era um sonho que estava ali muito perto de virar realidade. Tava. Quando ela viu que tinha terminado mesmo, que o relacionamento deles tinha chegado ao fim, o que era amor virou ódio. E por quê? Mary descobriu que Tony estava desviando dinheiro da conta dela. Como assim, desviando? Lembra que ele cuidava das finanças? Pois é. Então, ele superfaturava as contas. Vou dar um exemplo. O carro que ela deu para ele, esse carro tinha parcela de R$ 1.600 por mês. Só que ele falava para ela que a parcela era de R$ 2.600. Então, quer dizer, ele embolsava 1.000 ali e por aí vai. Desvio de dinheiro. A Mary confiava no Tony, não pedia para ver as faturas, nada disso. Você está casada com a pessoa, o mínimo que a gente espera dela é honestidade, não é? Se não, sei lá, para que tá casado? Mary foi atrás de um advogado. O advogado escutou ali a história dela, pegou os dados de conta bancária, as transações financeiras e falou o quê? Você foi vítima de estelionato sentimental. Vocês já ouviram falar disso? Estelionato sentimental? Eu já tinha ouvido falar, mas era uma coisa mais relacionada à galera que fica na internet iludindo mulher, sabe? Falando que é o rico das Arábias e que precisa de dinheiro para passagem. Tem aquela francesa que perdeu não sei quantos milhões achando que estava namorando Brad Pitt. Eu achei que era isso, estelionato sentimental. Não um romance, um namoro, um casamento com uma mulher tem com o vizinho que conhece a vida inteira. Mas foi o que o advogado falou. Depois dessa, Mary colocou na cabeça dela. Eu queria ferrar com ele, arrumar um jeito de acabar com ele. Até faculdade de direito a Mary começou a fazer para tentar, de alguma forma, incriminar o Tony. Ela estava obcecada. Acho que a palavra certa é essa. Obcecada. Isso, gente, Tony com 23 anos e Mary aí com uns 40. Aí rolou briga judicial, porque ele foi atrás dos direitos dele, das coisas que Mary deu para ele. Teve medida protetiva e tudo nessa confusão. Aí vocês imaginam que a gente está falando de um caso que aconteceu num bairro que todo mundo se conhece. As pacientes do consultório da Mary eram os mesmos clientes do salão de cabeleireiro. Todo mundo conhecia todo mundo. Virou uma guerra e Mary não tinha paz. Porque não tinha como simplesmente ela falar, não quero ver esse cara nunca mais na minha vida. O cara trabalhava em frente à casa da mãe dela. Então, toda vez que ela ia na casa da mãe, ela dava de cara com o homem lá do outro lado da rua. Eu fui ficando sem ar, era ele ali. Muito desgaste, muitos gastos com o advogado, falando mal de mim para pacientes. Era tanta coisa que eu resolvi me mudar. Alguns meses depois do fatídico Natal,
da revelação de Natal, Mary resolve ir embora dali. Ela não resolve sair do bairro, ela não resolve mudar de cidade, de estado, nada disso. Mary mudou de país. Na metade de 2022, Mary partiu aos Estados Unidos. Já escutei e também já contei aqui os motivos que fazem as pessoas saírem do Brasil para morar fora, mas acho que um caso assim é a primeira vez. Ela saiu por desilusão amorosa ou por ter que conviver com o ex, ou acho que, na real, foi para começar uma vida nova longe de todo mundo. E conseguiu, viu? Mary conheceu um americano num app de namoro. Logo depois do primeiro encontro, os dois engataram no namoro e se casaram. Hoje, eu tenho um relacionamento maduro, sou completamente feliz com meu marido. Entendo que naquela época eu estava querendo era comprar um relacionamento. Mary tirou licença da profissão dela para trabalhar nos Estados Unidos. Ela e o gringo dela compraram uma casa juntos. E uma notícia que vocês não vão acreditar, aliás, vocês vão ficar de cara. Eu fiquei. Mary está gravidíssima. Hoje ela está com 46 anos. Ela e o marido dela fizeram um tratamento de fertilidade e o bebê deles nasce em fevereiro de 2026. Que reviravolta louca essa história, não é? Louquíssima! E que fim deu Tony? Bom, depois que saiu do Brasil, a Mary não quis mais saber dele, assim, saber de ter notícia dele, nada. Anos mais tarde, ela ficou sabendo através de uma paciente que também era cliente do salão, que Tony estava namorando um cara. Tony assumiu que é gay. Mary me falou assim: A minha paciente me mandou uma foto dele com o namorado. Tony tá bonito, ele se assumiu. Pena que a gente teve que sofrer tanto nesse processo. Não devia ter sofrimento, né? Eu vou contar a história aqui de eu tenho um amigo que ele não se assume gay, ele não sai do armário. E desde que eu conheci, né, quando ele ainda era solteiro, todo mundo que tá no entorno dele sabe que ele é gay. Só que o pai dele é pastor, a mãe dele não sai da igreja, nunca que ele vai assumir isso e ser totalmente rejeitado pela igreja que ele frequenta. Então o que acontece? Ele casou, eu acho que já tem tipo uns 10, 15 anos que ele é casado, ele tem filhos e ele continua no armário. Isso é tão complexo porque assim, eu não vejo só esse meu amigo com sofrimento de vida inteira. Porque ele sofre. Eu acho que a mãe dele sabe. Mas tem outra pessoa nessa história que entra de gaiato, que é a esposa. A esposa, eu não sei se ela sabe, eu acredito que sim, porque, né, assim, ele tem uns trajeitos femininos. Se a esposa sabe, é um sofrimento. Se ela não sabe, ela convive com uma pessoa que deve ter algum problema de relacionamento sexual em função dele, não é o que ele gosta, né? O que ela tem para oferecer não é o que ele quer. Enfim. É um caso muito parecido com o Tony. Felizmente, o Tony conseguiu sair do armário, se assumir gay. Diferente desse meu amigo e, assim, de muitas pessoas, né? Que não conseguem em função de preconceito e, muitas vezes, de discursos, né? Muito radicais em relação a esse universo LGBTQIA+. Infelizmente. Bom, esse foi o Natal da Mary. Agora, vocês me contam nos comentários se vocês já tiveram alguma revelação de Natal. E me conta também como é que é a divisão aí na casa de vocês. Reúne todas as famílias? Ou cada um na sua casa? Ou um dia um, outro dia na casa do outro? Ou faz igual a gente aqui, nós com nós mesmos? Essa foi a história da Mary. E antes de me despedir, olha só, vai lá no link que está na descrição desse episódio, vota na gente. Gente, é muito simples. Nossa, é uma coisa assim que vocês fazem em 2 minutos e para nós é tão importante. Nunca pedi nada. Vai lá no link, clica no link e vota no podcast História de Imigrante. Vai estar lá uma bolinha com a minha cara, tá bom? Um Feliz Natal a todos e na semana que vem a gente tá de volta com um perrengue de Réveillon. Por causa de uma besteira, uma viagem dos sonhos quase acabou em pesadelo. E eu conto tudinho na próxima quinta-feira. Feliz Natal! Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.